Rosa é o mês dedicado à conscientização da prevenção do câncer de mama. E nós estamos aqui mais uma vez com o Dr. Marcelo Biasi Cavalcante, ele é mastologista e também cirurgião oncológico. E claro que ele sempre abre a sua casa e fica muito disponível para conversar junto com a gente. E eu quero te agradecer já, né, Marcelo? Porque como é gostoso a gente ter essa experiência, né, gente, de você estar perto de alguém que tem isso no dia a dia, né? Teu dia a dia é esse, né? É o que a gente vivencia, né? E é um prazer poder compartilhar com o teu público essa informação de qualidade, né? Sobre a saúde e o Outubro Rosa, que é uma coisa tão impactante na vida da mulher, né? A gente, para parar, você vê que tem um mês só para falar sobre uma cor que começou, que foi o Outubro Rosa. Hoje tem outras cores, Novembro Azul, mas acredito que o Outubro Rosa foi o primeiro. Devido à alta incidência, né, do câncer de mama, né, que acomete mulher de qualquer classe social, né, então a casuística é o primeiro câncer em incidência, né, na mulher, e ainda tem uma mortalidade ainda muito alta quando descoberto tardiamente, né. Esse é o grande problema, né, que muitas mulheres sabem que tem que fazer o exame. O que trava as mulheres de fazer esse exame, Marcelo? Hoje são vários problemas. Um é que a mulher realmente está no mercado de trabalho, então os horários, às vezes, talvez não esteja condizente com a clínica. Não prioriza, vamos dizer assim. E outra, às vezes, os postos de saúde também, às vezes, não estão abertos para a mulher poder consultar e pedir o exame, né, no horário que ela pode, então ela teria que realmente parar para fazer aquilo e se dar de presente, né? E aí vai outra dica, que o ideal é que fosse feito no mês de aniversário, não tudo em outubro. É verdade. Para não sobrecarregar todo o sistema, porque tu acaba não tendo médico suficiente, máquina suficiente para fazer exame de qualidade nessas mulheres, né? Outra é a questão que realmente existe duas medicinas no Brasil, né? Tem a medicina pública e a privada, infelizmente, né? A pública, a mulher só consegue fazer mamografia a cada 2 anos a partir de 50, sendo que a gente tem 20 a 30% dos casos de câncer de mama abaixo de 50 anos. Então, na medicina privada, a mulher faz mamografia a partir dos 40. Essa é a rotina, né? E naquelas que tem uma história familiar muito importante, que a gente vê casos de câncer abaixo de 40 anos, a gente costuma tomar como base 10 anos antes do caso mais jovem, ali tu já começar a se cuidar, né? E aí tem outras coisas para ofertar, né? Às vezes aí o caso aí não é nem a mamografia, aí são outros exames, é ressonância, é exame genético, é um outro perfil. Mas esses são os casos de exceção, né? A gente tem que pensar, apesar de todo mundo perguntar se aquilo passa de mãe para filha, não, a maior parte dos casos, né? Se a gente for pensar em 100 casos, né, 90 não é de mãe para filha. Então essa história de genética mas não é tanto. Não é tanto, não é o fator mais impactante. Então, gente, isso é um mito, né, que a mulher tem, né? Ah, minha mãe não teve, então não preciso me preocupar. Não, precisa sim, precisa se preocupar, porque inclusive a pessoa pode ser a primeira da fila, né? Primeira da família. Agora, a pergunta que eu sempre gosto de fazer, porque eu acho que essa é uma pergunta que nos dá uma certa tranquilidade e também faz com que a gente fique mais atenta. O câncer de mama tem cura? Câncer de mama tem cura e tem uma alta chance de cura, desde que seja feito o diagnóstico em estágios precoces, né? Então, quando a gente faz o exame de mamografia, né, aquela mulher que vem bem controladinha, em geral, no diagnóstico precoce, né, a gente consegue 90% de cura nos estadios iniciais, né? O problema que teve com a pandemia é que ficaram 2 anos sem consultar, sem fazer exame, né? E ainda baixa procura pelas consultas e pelo exame de mamografia, porque algumas mulheres têm aquele pensamento também de que se mexer, minha vizinha foi mexer, descobriu que eu tinha um câncer e acabou falecendo. É que realmente
Algumas irão falecer apesar do tratamento, mas a grande maioria irá se curar. Só que as pessoas têm como base, às vezes, ficar... que a gente fala, né? A coisa ruim corre muito mais do que a coisa boa, não sei porquê, mas infelizmente... É verdade. E a gente vê assim que mesmo com essa incidência, mesmo com tantas campanhas, mesmo com tantas amigas em volta, né? Porque a mulher sempre tem 2, 3, 4 amigas que conhece, que tiveram e que tiveram um sucesso no tratamento e na cura, inclusive, né? Mesmo assim, ainda tem mulheres que não se conscientizaram. Então, gente, nós estamos aqui justamente para isso. E o Dr. Marcelo, que é cirurgião oncológico, deu uma super ideia que eu vou levar isso adiante. Faça no mês do seu aniversário. Se dê de presente, se cuide, né? Se toque. A família que ama essa mulher, lembre ela dos exames de prevenção, né? Que é aquela consulta que não precisa necessariamente ser com um mastologista, né? Pode ser com um ginecologista? Com o ginecologista, faz o exame preventivo do colo do útero, que é um outro tumor de grande incidência no Brasil, né? Chega a ser o segundo. Isso é um tumor que é plenamente evitável, né? E aí faz o exame de mama e na suspeita de alguma coisa, de algum nódulo, alguma alteração que o ginecologista encontre, ou a própria mulher encontre, ou o exame demonstre, essa paciente geralmente procura a gente, daí um mastologista para dar prosseguimento na investigação, fazer a biópsia, todo o estadiamento que a gente chama da doença, ver se tem doença em outros locais, e aí dar um rumo de como que será tratado, né? Se vai ser com cirurgia, quimioterapia, radioterapia, se vai ser um pouco de tudo e qual que vai ser essa sequência. Então, o mastologista praticamente ele navega, né? Ele dá o rumo. Entendi. Uma outra coisa também que é bem importante a gente falar, né? Muitas mulheres têm o câncer de mama, ficam curadas e dali 10 anos, 11 anos, 12 anos, esse câncer volta. É o câncer que volta ou é um outro câncer? Em geral, pode acontecer as duas situações, mas em geral é o mesmo câncer que voltou. Então a gente tem vários tipos de câncer, né? Não tem um câncer de mama, então quando a gente faz a biópsia do câncer de mama, é feita como se fosse uma rebiópsia do que foi da biópsia. Então a mulher não tem que tirar 2 amostras da mama para saber qual tipo que é. Primeiro ela diagnostica o câncer. Uma vez que é feito o câncer, tem umas colorações especiais, a gente chama de imunistoquímica, exames que fazem, que vai dizer se aquele câncer responde a determinado hormônio, determinado remédio. Então a gente tem hoje o que a gente chama de terapias-alvo, que seria o quê? Tu dá um quimioterápico que é tão direcionado que não ataca mais o corpo inteiro. Você consegue respostas melhores e atacando só aquelas células que manifestam aquela alteração na célula, então a célula do câncer. Né? Então, essas são as evoluções que vêm acontecendo no tratamento do câncer de mama. Né? Conseguindo índices maiores de resposta completa, né? O cura que a gente fala, e com menos morbidade. Né? Essa é a boa notícia. Essa é uma das boas notícias. Qual outra boa notícia, Marcelo? A outra que eu acho que, assim, que é excelente, assim, são coisas, é a oncoplastia, né? A cirurgia. E antigamente a mulher fazia lipoaspiração e se jogava aquela gordura fora. Hoje, né, a gente usa essa gordura que é lipoaspirada, tem que dar um tratamento nela, existe todo um jeito de se utilizar essa gordura, e você pode corrigir defeitos, desde defeitos pequenos na mama, às vezes até fazer uma mama nova com essa gordura, não é o comum. Que é dela mesma. Dela mesma, então... Então esse é um ganho que a gente tem muito grande, a gente consegue corrigir defeitos tardios, né, de mulheres que já se trataram e ficaram com algum defeitinho e quer corrigir aquela falta de tecido. Isso é uma coisa tecnicamente não muito complicada, seria uma cirurgia de pequeno para médio porte. Mas, vou fazer um parênteses aí, o Dr. Marcelo é fera exatamente nisso, porque as mulheres têm um respeito
respeito por ti. Eu conheço várias pacientes e elas têm um carinho, porque você se preocupa muito, né, com esse lado da mulher, com a reconstrução da mama, já inclusive na própria cirurgia, né? Sim, isso é uma coisa que eu busquei desde o começo, aprender essa parte de reconstrução, porque no Brasil os números eram muito ruins, assim, era algo em torno de 15% das mulheres. Então, pensar que de cada 100 mulheres que tratavam, 15 reconstruíam, isso público, privado e particular. Então, a sociedade de mastologia começou a dar cursos, né, selecionar profissionais para que fosse formador de opinião e começasse fazendo nos seus estados esse tipo de procedimento. E eu fiz bem no começo, assim, e a gente continua se atualizando e fazendo hoje os congressos basicamente todos falam de oncoplastia mamária, de reconstrução. E a ideia a lei foi mudando, né? Quando eu fiz mastologia, era errado tu reconstruir a mama. Se acreditava que aquilo podia aumentar a recidiva, que o silicone podia fazer mal. Hoje tem certeza que o silicone não aumenta a volta do câncer e não atrapalha o tratamento da mulher, pelo contrário, não vai atrapalhar nem a quimio, nem a rádio. Essa mulher com a mama reconstruída, ela vai estar com menos depressão, ela vai comer melhor, vai se expor, vai continuar fazendo as atividades dela. Então ela vai passar pelo procedimento com outra cabeça e eu acredito que isso implique na chance dela de se curar, né? E é lei que se reconstrua a mama de imediato. Então seria exceção tu não reconstruir a mama. Então eu vejo isso, eu recebo no meu consultório pacientes que vêm às vezes do SUS ou de algum convênio que onde foi por falta de material, que não está sendo ofertado isso, entende? Às vezes até por falta de informação também, né? Exato. Então essas mulheres... Então hoje é bem comum a mulher pegar uma segunda, terceira opinião, né? Sim. Então ela apesar de... pode ser que eu não tenha exatamente o convênio da paciente, ou ela foi no SUS, a gente consegue resolver esse caso, né? Porque é lei, então ela tem que exigir os direitos dela, e as mulheres têm conseguido isso, entendeu? Só que ela tem que ter esse tipo de informação, ela poder saber que é um direito dela ter a mama reconstruída. Esse é nosso papel, por isso que a gente está aqui hoje. O Dr. Marcelo sempre trabalha muito, é muito difícil a gente conseguir um horário, né, Marcelo? Porque às vezes é 9, 10, 11 horas da noite e ele não consegue, né? Porque você é um workaholic. Acabou sendo, acabou. Eu gosto muito do que eu faço, eu me sinto muito bem, assim, saber que eu estou ajudando. E eu vejo que os meus pacientes me tratam ainda com muito respeito, aquele respeito que os médicos tinham mais antigamente, assim, né? Isso e que mesmo. foi se perdendo no caminhar da profissão, assim. Eu acho que a gente faz uma medicina muito séria, assim. E séria e humana, né? Esse é um diferencial e a gente gosta muito de bater nessa tecla, porque quando a pessoa é acometida por qualquer doença, né, ela já fica super dodói, né? Aquela coisa da sensibilidade. E então realmente assim é um prazer te ter no nosso programa, né, sempre e abordando tantos assuntos. A gente já falou de câncer de colo de útero, de endometriose, de sangramentos, né? Essas tuas dicas são sensacionais. O pessoal ama, adora e nós também. Marcelo, obrigada, viu? Obrigado, Fabíola, foi um prazer. Mais algum recadinho? O recado é que a mulher realmente faça, então, a mamografia a partir dos 40, né, ela exija seus direitos, que é o jeito que a gente tem de detectar a doença como se fosse um grão de sal. Às vezes a mulher fala, vou fazer mamografia ou ultrassom. Não, a prevenção é com mamografia. O ultrassom, quando ele é complementar à mamografia. Eu sei que a mamografia é meio desconfortável, mas ela pega um grãozinho de sal. E quanto menor, menos agressivo tem que ser naquele tratamento, não precisa tirar a mama, e a chance de cura é exatamente a mesma do que se tirar a mama. Então a gente sempre tenta conservar, né? É isso. Recado está dado, Outubro Rosa. Se você está assistindo isso na TV, maravilha! Nas redes sociais, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, para que cada vez mais chegue a informação para
tantas milhares de mulheres que ainda não pensam na prevenção. Esse é o nosso recado. Previna-se, ame-se, cuide-se e vá fazer a sua mamografia no mês do seu aniversário. Ou aproveita o Outubro Rosa.